E a gente volta a falar agora, Sheila, sobre as expectativas para o dia de hoje, né, para esses encontros sobre os quais a gente vem falando desde o início da nossa programação, agora com a ajuda do professor do curso de Relações Internacionais do IBMEC, Carlo Cauti, para nos ajudar a entender o que está em jogo nesses encontros. Professor, muito obrigada pela disponibilidade do senhor em conversar com a gente. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Sheila. Bom dia. Desculpas pelo barulho, mas me pegaram na rua. Mas vamos lá. Vamos lá, professor. Obrigada por nos atender. Começo perguntando ao senhor o que a gente pode esperar, né? São dois encontros aí grandes, uma reunião de emergência da Assembleia Geral das Nações Unidas e um encontro entre representantes russos e representantes ucranianos para tentar um acordo de paz. A gente pode ter expectativas positivas em relação a essas duas reuniões? Olha, Sheila, a questão é, no primeiro ponto, das negociações de paz. Na verdade, não é uma negociação de paz, é uma rendição. Porque quando você tem um país que está invadindo a capital quase do outro, e daqui a pouco vai cercar a maioria das forças militares do outro, no caso a Rússia, está cercando a maioria das forças ucranianas, não tem muito o que negociar. No máximo que eles podem negociar é uma saída, vamos dizer assim, incruenta do governo ucraniano, que vai provavelmente ser exilado, vai ser substituído por um governo pró-russo, e acabou. De fato, essa guerra acabou antes mesmo de começar. Tinha como comparar as forças da Ucrânia com as forças da Rússia. Os russos já estão basicamente na capital, tem um comboio militar que está chegando por lá, então de fato é o fim da história. Agora, o que os ucranianos podem fazer é tentar evitar o máximo de número de vítimas possíveis, se rendendo, tentando uma rendição honrosa que permita ao governo e aos elementos, vamos dizer assim, mais anti-russos do establishment ucraniano de sair do país. Agora, no caso da Assembleia Geral das Nações Unidas, a Assembleia Geral não tem nenhum poder jurídico de intervenção, seja militar, muito menos econômica, contra nenhum país membro. O máximo pode emitir opiniões, pareceres, resoluções de condenação, mas não tem nenhum valor prático. Porque quem decide, quem manda na ONU é o Conselho de Segurança. E no Conselho de Segurança, a Rússia tem um assento permanente com direito de veto. Então, disso de fato, deixa os países, esses 5 países que têm direito de veto, imunes a qualquer decisão da ONU, porque eles simplesmente podem paralisar o Conselho de Segurança. Então, de fato, assim, é game over para a Ucrânia, e essa guerra de fato já acabou. Uhum. Professor, a gente tem informação da imprensa chinesa, é a única imprensa até aqui mundial que anuncia o fim dessa reunião, dizendo que acabou a reunião que vinha sendo realizada entre as comitivas do governo russo e do governo ucraniano. A acompanhar, porque também é a única informação de que acabou, mas não tem nenhuma informação do resultado dessa reunião. Pelo que o senhor está falando, o senhor fala em rendição, que condições poderiam estar colocadas ali? E, na verdade, da parte da Ucrânia, restou o quê? Retirada do pedido para entrada na OTAN, retirada de pedido para entrar na União Europeia? E só assim para evitar mais mortes e a continuidade desse conflito? Exatamente isso. É fazer da Ucrânia aquilo que ela era antes da mudada de governo em 2014, que era basicamente um Estado travesseiro, né, um Estado entre a Rússia, o território da Rússia, e o território da União Europeia e da OTAN. A Rússia quer manter uma distância estratégica entre o território russo e a OTAN e a União Europeia o mais amplo possível. E a Ucrânia fica lá no meio. Então, os russos já avisaram várias vezes, se a OTAN e a União Europeia, muitas vezes as coisas batem, porque muitos países da OTAN fazem parte da União Europeia e vice-versa, não todos, mas muitos. Se eles avançarem até a Ucrânia, estamos dispostos a fazer a guerra. E eles começaram a guerra. Porque é uma questão estratégica para eles. Não estou querendo justificar, obviamente, a atuação russa, mas a gente tem que compreender o porquê das ações, né? A gente não pode achar que o Putin é maluco e não tem nenhuma racionalidade em volta disso. Tem, evidentemente, razões mais profundas, né? Então, o que vai acontecer com a Ucrânia? Vai acontecer aquilo que, por exemplo, acontecia com a Finlândia durante a Guerra Fria, tanto que a gente tem em relações internacionais o termo finlandização, ou seja, um país que não faz parte do bloco soviético, mas também não faz parte da OTAN, e fica aí no meio como, né, um estado travesseiro entre os dois blocos para evitar qualquer tipo de contato. Agora, professor, pergunto ao senhor sobre esse, considerando, né, esse game over aí para a Ucrânia,
que se a Ucrânia vai conseguir, se a gente consegue imaginar, né, que a Ucrânia consiga ter alguma estabilidade a partir de agora, considerando o seguinte: a população ucraniana tem manifestado uma afinidade com a União Europeia nos últimos anos, tanto é que elegeu um governo que sinalizava nesse sentido. Considerando que agora a gente pode ter uma rendição aí com as condições da Rússia impostas, portanto os interesses da Rússia se sobrepondo no território ucraniano, como é que fica a estabilidade dentro do território? Considerando um elemento que me parece importante, que agora a gente tem parte da população ucraniana que está armada. O governo ucraniano distribuiu armas, AK-47 para a população, a gente pode ter milícias formadas, o que a gente pode esperar? De fato, só para terminar esse ponto, depois eu pego a pergunta principal. Essa questão de distribuir armas para a população foi uma irresponsabilidade gigantesca do governo ucraniano e também aberta violação de várias convenções internacionais que justamente impedem para os soldados fardados atirar contra civis, porque são civis, ao menos que eles não sejam armados e se comportem de forma de violar as convenções de Genebra, etc. Então, basicamente, o governo ucraniano colocou a população civil à mercê desse conflito, que não, tirando o fato que, convenhamos, que uma senhora de 50 anos não é exatamente bem treinada para atirar com a AK-47, que joga ela no chão quando atira, né? Então, pequena parêntese para a gente entender o contexto. A gente está, vamos dizer assim, até achando positiva essa atuação do governo ucraniano, mas foi uma violação do direito internacional e uma irresponsabilidade tática, né? Tirando esse ponto, a questão do que vai acontecer com a Ucrânia. Bom, a Ucrânia não é que ela quer inteira se tornar parte da União Europeia ou da OTAN. A Ucrânia é dividida em dois. Existe uma parte que vai da fronteira com a Polônia até mais ou menos o centro do país, que é Kiev, que é uma população mais pró-europeia, pró-OTAN, pró-Ocidente, e de Kiev, mais ou menos, para a fronteira da Rússia, é uma população que fala russo, que se sente mais próxima a um tipo de cultura mais oriental do que ocidental, e que votou, a gente pode ver isso nas últimas eleições, sempre a favor de candidatos presidenciais pró-Rússia. Então, o país está dividido. Então, o risco de uma guerra civil na Ucrânia é extremamente elevado. Agora, precisa considerar também outra coisa, inclusive por causa dessa distribuição de AK-47 para a população. Agora, precisa considerar outra coisa. A população ucraniana já está indo embora do país. Muitos deles já perceberam que não tem mais volta. Então, especialmente os mais jovens, os mais cultos, né, os mais preparados, os mais ricos, já abandonaram o país e, de fato, vão morar na Europa Ocidental, assim como já há centenas de milhares de ucranianos que moram na Europa Ocidental. Então, de fato, o que vai acontecer? O país vai ficar com a maioria da população favorável à Rússia. Os russos vão manter um controle indireto, porque eles não têm nem a força econômica, muito menos militar, de ocupar um país quanto Minas Gerais. E vai ficar por isso mesmo. Vai ter um governo na Ucrânia pró-russo, como era, por exemplo, o antigo presidente Yushchenko, e, de fato, vai ser uma Bielorrússia 2.0. De fato, uma Bielorrússia um pouco menos dependente de Moscou, mas também que não vai entrar na OTAN, muito menos na União Europeia, até que a Rússia tenha força militar de impor a sua vontade. Quando a Rússia começar a ter problemas internos, não ter mais essa vontade de fazer a guerra pela Ucrânia, aí simplesmente a Ucrânia poderia entrar a fazer parte do bloco ocidental. Mas aí estamos falando no mundo do futurível, né? Sim. Professor Carlo Cauti, do curso de Relações Internacionais do IBMEC, muito obrigada pela gentileza de nos atender aqui em cima da hora, pego de calças curtas aí, professor, muito obrigada, viu, Muito obrigado pela disponibilidade. Bom dia. Foi um prazer, bom dia. Obrigada, bom dia.